Deus observa que aquele garoto está debaixo de um sol quente, mais de 40 graus, trabalhando, malhando trigo no lagar. Ei, presta atenção aqui essa noite. Lagar nunca foi lugar de malhar trigo, coisíssima nenhuma. Nós conhecemos acerca de lagar, que lagar é lugar de se malhar uva para o cultivo do vinho. Lagar nunca foi lugar de malhar trigo. Mas nós observamos agora que a situação de Israel é tão complicada que Gideão leva trigo para malhar no lagar. Observa aqui nessa noite, eu entendo que tem gente que está fugindo debaixo da opressão, que já está malhando trigo até mesmo no lagar. Não entendi, pregador? Deus te manda você fazer uma coisa e você não está entendendo nada, está fazendo outra. Deus manda você ir para a direita, você vai para a esquerda. Deus manda você ir para frente, você vem para trás. Sabe o que é isso? É malhando trigo no lugar errado. Mas essa noite Deus vai fazer com que nós conhecemos o valor que Ele tem para nós, como Gideão para o seu valor, e vai mostrar para você o lugar certo, aonde você tem que firmar a tua pena. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Se você acredita nisso, levanta a tua mão e glorifica. Amados, Gideão é o mais pobre, a sua família a mais pobre, a sua família a mais pequena. E quando o Senhor aparece para Gideão, ele está malhando trigo no lagar. De novo. Mas tem uma coisa, Tá com algum problema. Gideão já ouvia falar Contato. através dos seus pais acerca do Deus de Israel. Gideão aprendeu que o Deus de Israel abria o mar vermelho. Gideão aprendeu que o Deus de Israel fazia fluir água da rocha. Aleluia. Gideão cresceu ouvindo a história através dos seus pais. E agora Israel está numa situação como que não acredita mais em Deus. Aleluia. Porque esse mesmo povo que viu sinais, eles agora estavam debaixo de opressão, porque do pecado que cercava a nação de Israel. E o versículo narra dizendo: e aborreceu-se Deus da nação de Israel, porque eles se esqueceram de Deus e serviram a outros deuses. Todas as vezes que o homem desvia da presença do Senhor e toma passos diferentes, lugares diferentes, toda ação tem uma reação e toda atitude ela tem uma consequência. Os filhos de Israel andaram errante. A mão de Deus vem sobre eles e permite que os adversários se levantem contra essa nação. Se nós observarmos a luz da Bíblia, existiam 3 nações perseguindo Israel. 3 nações: os midianitas, os amalequitas e alguns do Oriente vinham contra Israel. E para quem não sabe, Israel vivia da plantação, do cultivo do grão. Israel vivia do trigo. Mas agora os amalequitas vinham e arrancavam tudo que Israel tinha. Os midianitas vinham e tiravam tudo que Israel tinha. Os do Oriente vinha e tirava tudo que Israel tinha. De maneira que Israel, que era rico, agora já começa a ficar pobre. Israel, que era milionário, 7 anos debaixo de opressão, começa agora a ficar pobre. Porque você imagina, se eles viviam do grão, se eles viviam do cultivo, da plantação, mas não conseguiam colher, eles plantavam e antes que amadurecesse, os midianitas vinham e arrancavam tudo, levavam tudo. Aleluia, Senhor. E
Deus. E Gideão está lá malhando trigo no lagar. E de repente, o Senhor, o anjo do Senhor, aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão, que estava debaixo daquela servidão, daquela escravidão, ele olha para o anjo do Senhor e diz: só pode estar de brincadeira comigo. Aleluia! O Senhor é comigo? O que os nossos pais nos contaram dizendo: Aleluia! o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor fez tantos prodígios, mas agora os midianitas vêm e já nos oprime e leva tudo que a gente tem. Aleluia! Agora o Senhor vai falar: não é comigo. Observe, Aleluia! quem está falando aqui é o próprio Deus. Aleluia! Todas as vezes que você vê na Bíblia o anjo do Senhor, ou o anjo do Senhor, ela está no singular e não no plural. O anjo e não os anjos. O anjo. Isso aqui é uma teofania. Teo é Deus, fania é a manifestação de Deus de alguma forma. Aleluia! E aqui Gideão se depara com o próprio Jesus Cristo, aonde na teofania angelical ele se apresenta e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Jesus Cristo nessa noite, ele está aqui em espírito e verdade, e ele está dizendo: ele é contigo, ele é com a igreja, ele é com os pastores, ele é com os obreiros, ele é com a nossa casa, ele é na nossa família, ele é nos seus negócios, ele é na sua faculdade, ele é nos seus projetos, ele é na tua casa nessa noite. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Vamos, acredita, levanta a mão, meu filho. Mas como que pode o Senhor ser com uma nação que está latinosamente sofrendo debaixo da opressão? Deus olha para Gideão e Deus disse: para você saber que eu sou contigo, meu filho, tu vai livrar Israel das mãos dos midianitas, e tu ferirá eles como se fosse um só homem. Gideão olha para ele, para a sua insignificância, e ele começa a dizer: espera aí, eu sou o menor, o caçula da casa do meu pai. Joás pode ser Rita. A minha família é a mais pobre em Manassés. Como que será esse negócio? De que maneira? Agora, eu trago a lume de que forma que Deus acha graça, querido pastor, nas nossas vidas. De que forma que Deus acha graça na vida dos obreiros que estive aqui na minha tribuna. De que forma Deus acha graça na vida da igreja que nessa noite está dando glória a Deus misturado com aleluia. Como que Deus acha graça? Sendo que o homem, ele não é pesado pelo que tem. A sociedade aí fora pesa o homem pelo que tem. Aleluia! O valor de Gideão, nessa noite, nós vamos aprender acerca disso. Glória a Deus. Aonde está embutido o valor desse jovem? O Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia! Glória a Deus. Aonde que está embutido o valor de Gideão? Glória a Deus. Gideão, ele mesmo olha para si e ele diz: não pode ser, é demais para mim. Eu estou recebendo um chamado de Deus. É o próprio Deus que está me chamando. Deus está me chamando para o ministério. Deus está me chamando para esse negócio. E ele fala: mas se é o Senhor mesmo que é comigo, deixa eu fazer prova. Glória a Deus. Se o Senhor é comigo, espera um pouquinho só, porque eu vou lá preparar o negócio aqui. Aleluia. E ele mata um cabrito e traz um efa de farinha e apresenta pães diante do anjo do Senhor. O anjo toca com o cajado e aquilo é consumido. Glória a Deus. Aleluia. Observem, todas as vezes que alguém se apresenta
de Deus, ou que Deus se revela para alguém, logo é porque Deus achou graça. E esse coração tem alguma coisa para oferecer para Deus também. O que você tem nessa noite para oferecer para Deus aqui? O que nós temos nessa noite para oferecer para Deus aqui? Se nós entramos nessa noite esperando apenas receber, tenha sensibilidade nessa noite e aprenda também a oferecer algo para Deus. Se um culto racional, vamos prestar um culto racional a Ele. Se é glória a Deus, é glória a Deus. Se é aleluia, é aleluia. Se é louvor, é louvor. Se é grande, é grande. Se é salmo, é salmo. Se é palavra, é a palavra. Mas vamos prestar um culto racional a Deus aqui essa noite. Mas, Senhor, não é possível. Aleluia. Porque Gideão estava olhando com a ótica humana. Aleluia. A visão de Gideão é a visão humana. Gideão, ele não enxergava como o Senhor queria. Ele olhou para a sua capacidade. Ele olhou para a sua família. Quem sabe nessa noite alguém olha, não, pode ser aquele que Deus vai usar, porque está com o terno mais bonito, porque está com o sapato mais bonito, quem sabe um como alemão. Não é nada disso. Deus nessa noite vai usar você que é pequeno na presença de Deus. E o homem só se faz pequeno na presença de Deus quando ele conhece o caminho da humildade. Porque exaltado Deus não usa, mas se for humilde, você está no caminho, Jesus vai usar a tua vida. Bendito seja Deus. Tem alguém humilde aqui? Deixa eu ver. Só os humildes levanta a mão agora, filhos. Aleluia, meu Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Observem. Gideão tem valores. Tem valores. Glória a Deus. E o valor aqui não é medido como nós medimos, ou a sociedade mede os homens. Glória a Deus. Se nós formos olhar hoje, na sociedade que vivenciamos, quem tem valor é quem tem uma boa casa, quem tem valor é quem tem um bom carro, quem tem valor é quem tem uma boa faculdade, quem tem valor é os poliglotas, é os missivistas, é os landelô, é os homens que andam na elite, na mídia. Olhando para alguém tão humilde, às vezes nós não damos valor. Às vezes a sociedade não dá valor. Aleluia. Porque lá fora se mede o homem pelo que tem. Mas aqui não. Aqui o Senhor mede pelo que você tem para oferecer para Ele. Aqui você é medido pelo que você é com Deus.
Deus. Deixa-me te dizer uma coisa. Antigamente não era assim não. Quando eu comecei a pregar era bem novinho. E quando a gente falava um pouquinho, a igreja estava explodindo no poder. A igreja já estava como essa aqui, dando glória a Deus. Hoje você sai por aí, alguém toca em você e diz qual é o seu teor de mensagem. O que é que você prega? Outro dia o sujeito chegou e falou para mim qual que é o seu valor. Eu falei, o meu valor não tem preço, porque Jesus Cristo já pagou ele na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do meu Senhor. Qual que é o seu valor aqui nessa noite? Varão valoroso, varão valorosa. Qual que é o seu valor aqui essa noite? O seu valor é como o valor de Esaú, que troca por prato de lentilha? Ou o seu valor é o valor reconhecido na cruz central pelo sangue de Jesus Cristo, que foi, que comprou, que te salvou, que te resgatou? Qual que é o seu valor? O Senhor é contigo, varão valoroso. Qual que é o seu valor? Glória a Deus. Qual que é o seu valor? Aleluia. Qual é o seu valor? Por quanto você se crente? Será que a conversinha bonita do pé da orelha já está indo? Já está se entregando? Já está se vendendo? É, você tem valor, valor valoroso. Vai sangue, vai com sangue, vai com sangue. A igreja foi comprada com sangue de Jesus Cristo. É um valor absurdo. Não vem da sua alma. Você tem um valor. Mas eu vivencio luta, pregador. Mas o Senhor é contigo e você tem um valor. Mas lá em casa está a tribulação da mão e a mulher tem que levantar, estou quase desviando. Você tem um valor. Seja o sacerdote da tua casa, através de você, estou entregando a profecia nesse momento. Através de você, sacerdote, lá dentro da tua casa, Jesus salvará a ti e a tua família. O Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão olha para ele e fala, coitado de mim, qual o valor? Eu queria falar dos 7 valores de Gideão essa noite, não vai haver tempo. Mas no mínimo 2 eu vou ministrar. Aí eu entro no corpo do meu sermão nessa noite. Qual eram os valores de Gideão? Primeiro valor, Gideão tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Gideão ouve a voz de Deus. No meio da luta, Gideão ouve a voz de Deus. Lá, malhando o trigo no lugar errado, Gideão ouve a voz de Deus. Gideão dentro da sua casa, há uma família humilde, uma família pequena, mas Gideão ouve a voz de Deus. Alamandoracanda, alamantuga. Nós estamos vivenciando uma época que tem tantas vozes que às vezes a gente fica pedindo ao Senhor, me discerne, ó Jeová, aonde que o Senhor está falando? Às vezes ouvimos tantas vozes que a gente às vezes fica pedindo o discernimento para Deus, aonde Ele está falando. Meu Deus, vai estreitar aqui hoje. Vai ficar estreito para o Satanás aqui hoje. Vai. Deus tem muita coisa para nós aqui. Aleluia. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Precisamos nesses últimos dias ouvir a voz do Senhor. Aonde nós estamos vivendo uma época em que a igreja está vivenciando, ouvindo vozes de homens. Aleluia, Senhor. Homens que já perderam a graça de Deus. Homens que já não têm mais o temor do Senhor. Homens que pregam com amor a oferta e o dinheiro que vai entrar para o seu bolso. Glória a Deus. Aleluia. Homens que profetizam para milhares, mas não tem coragem de vir aqui no Limoeiro, numa igreja humilde e pequena, profetizar para dezenas. Deus vai mudar a história da igreja no Brasil. Glória a Deus. Amém. Deus vai mudar a história da igreja no Brasil. Porque pequenos Deus vai fazer com que sejam grandes, e grandes Deus vai abater para que o nome dele seja glorificado. Os camaradas hoje está dizendo que é crente, com a vida inteiramente errada. Nem malha trigo, nem no lagar
Aleluia. Não é trigo nem lagar. Se fosse lagar, estava bom ainda. Queridos, observem. Quando o Senhor vem e fala com Gideão, o Senhor recebe a oferta de Gideão. Depois o Senhor chega para Gideão e diz: olha, os filhos de Israel, eles se rebeliaram. Eles estão vivenciando o secretismo religioso, vários deuses. Depois os filhos de Israel esqueceram-se de Deus. Agora tem o seguinte: na casa do teu pai, meu filho, na casa de Joás, a Miserita, tem um boi. Na verdade são dois bois. O primeiro boi não mata, o segundo boi mata. O segundo boi, ele tem a idade de 7 anos. Meu Deus. O segundo boi tem a idade de 7 anos. Quantos anos Israel viveu debaixo da opressão? 7 anos. Os obreiros aqui aprenderam. Eu quero ver se a igreja escutou a voz do Senhor. Quantos anos tinha o segundo boi do pai de Gideão? 7 anos. Quantos anos Israel ficou debaixo do jugo, servindo e sendo humilhado pelos seus inimigos? 7 anos. Tinha tudo a ver com o boi, não tinha? Vai começar a estreitar, pastor. Vai. Jesus está mostrando um negócio tremendo aqui. Glória a Deus. Fica tranquilo, descanse, pode respirar. Se quiser dar glória a Deus, dá. Se não quiser, você vai falando ui, ui, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 7 anos, aquele boi, ele nasceu quando Israel entrou debaixo da opressão. Aleluia. O boi nasceu, Israel entrou debaixo da opressão. Aí vem Jeová e diz assim: Gideão, eu quero tirar esse povo debaixo da opressão, porque eu ouvi o clamor do povo. Eu ouvi, meu filho, que em você tem sinceridade, conjecturando. São minhas palavras. Aí observe. Deus diz assim: olha, só que na casa do teu pai, um homem que está desviado, que me serviu outrora, tem 2 bois. E eu quero que você mata o segundo boi, a saber, o de 7 anos. Aleluia. Mata o boi do teu pai, e você também derruba os altares de Baal que teu pai levantou. Glória a Deus. Ô, irmão. Aleluia. Misericórdia. O Gideão agora tem que se levantar contra a casa do seu pai. E como se não bastasse, levantar-se contra a casa de seu próprio pai, contra a sua nação, que é Israel. Esse menino ia arrumar um problema também. Aleluia. Aleluia, Senhor. Esse moço vai arrumar um problema, pastor, tamanho agora. Glória a Deus. E ele disse: mas como que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, é demais para mim. O Senhor olha para Gideão e começa a dar sabedoria. E Gideão entende que ele tem que matar aquele boi à noite para que ninguém veja. E ele vai e faz isso. Chega no segundo boi e mata o boi. Ele pega e corta o boi todinho, oferece como um churrasco para Jeová, corta o altar de Baal e faz fogo. Acabou. Isso. Acabou de instaurar um grande problema. Acabou de arrumar uma perseguição tamanha. O povo, quando vê aquele negócio, começa a dizer: não é possível, quem fez tal coisa? De noite o dia amanheceu, e aí, em outras palavras, o couro comeu. Quem fez isso aqui? E alguém respondeu: isso aí foi Gideão. Gideão, ele fez isso aí. Queridos, eu quero entrar nessa parte aqui. Gideão, ele tinha valores. E eu vejo, além de ele ter audição, sensibilidade para ouvir, ele tinha coragem. Isso aqui é coragem. Coragem de você chegar diante de um sistema religioso e você protestar contra ele. Diante de uma sociedade que apoia homossexuais, que está tentando calar a igreja, e você protestar contra ele. A PEC 122 que está lá em Brasília, ela está tramitando no Senado para que haja aprovação de casamento gay dentro da igreja. E se nós pastores, se nós obreiros não executar o casamento, será preso. Sabe o que vai acontecer? Pastores que temem a Deus, que tenham a coragem no coração, vai começar a comer lá na cadeia, vai começar a fazer culto igual Paulo e Silas na cadeia, mas não vai haver casamento de gay dentro da igreja, enquanto Jeová vem lá por ela. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na igreja, não
está falando, estou com você. Você vai entrar na luta, na guerra, mas o Espírito de Deus está com você. Nós vamos entrar na luta espiritual, mas o Espírito de Deus está conosco. Quantos acreditam? Levanta a mão e glorifica. Aleluia. Mata o segundo boi, a saber, o de 7 anos. Glória a Deus, Pai. Observe que profundo. O problema é que quando matamos o boi, Glória a Deus. tem que deixar o boi morto. Não podemos matar o boi e depois do boi morto, ressuscitá-lo. Você não pode matar o boi e depois ressuscitar o boi. Aleluia. Pega a carne do boi e faz churrasco. Pode fazer um culto lá na tua casa, um culto de ação de graça, mas não ressuscita essa praga não. Coloca fogo na carne do boi. Põe lenha, taca fogo. Quem é pentecostal entende isso. Quantos estão entendendo nessa noite? Mas o problema é que depois do boi morto, já vou entregar o microfone, alguém quer ressuscitar o boi. A ordem de Jeová para que Gideão matasse o boi e jamais ressuscitaria o boi. O boi uma vez morto, morto para sempre, amado. Eu não estou entendendo, pregador, que boi? O boi que você já matou, meu lindo, e agora quer ressuscitar. Ah, é? O boi que você matou, minha santa, e agora está tentando ressuscitar. Aleluia. Um boi que já foi morto, mas agora você ainda lembra e quer ressuscitar ele. Deus nessa noite está falando para você não ressuscitar o boi. Você tem um valor e o teu valor é muito mais alto do que o valor do boi. Deus não chamou obreiros para ressuscitar boi. Deus chamou obreiros para olhar para frente. Deus não chamou homens e mulheres para olhar para trás, para o boi. Mas Deus mandou você olhar para o cordeiro imaculado. Olha para ele nessa noite. Olha para o cordeiro, 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 olha para o cordeiro. Tira o olho do boi, tira o olho do boi, tira o olho do boi, olha para o cordeiro. Quantos dessa noite estão com seus olhos postos no cordeiro? Deixa ele ver. Deixa ele ver. Eu vejo que Deus está abrindo visão espiritual aqui essa noite para você olhar para o cordeiro imaculado. Primeira característica de Gideão, valor, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Segundo, tinha coragem. Terceiro, tinha visão. Ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. E ele mesmo diz, eis que eu vi o Senhor e agora vou perecendo, porque eu vi o anjo de Deus face a face. Aí está o diferencial de tirar o olho do boi e botar o olho no cordeiro. Vou falar, segura aí. Eu vou falar. Tem muita gente que hoje está de olho no boi. Sabe por quê? Porque a carne bovina está rendendo para alguns mais do que a carne de cordeiro. Tem gente que está de olho só no boi, mas ovelha ele não quer, mas em alma ele não quer. Mas nessa noite Deus quer ver o seu valor. Os nossos olhos têm que estar no cordeiro e nas ovelhas. Nas ovelhas. Tem muita gente aí que está vivendo apenas com o passado. Aleluia. E aí, como se não bastasse, faz pacto com o diabo. Tô nem aí. Faz pacto com o demônio. Tá? Aonde já dizem por aí que Deus, o nosso Deus Jeová, e o nosso Senhor Jesus Cristo é o supremo arquiteto do universo. Você sabe? O supremo arquiteto do universo quem é? O supremo arquiteto do universo é Satanás. Agora o nosso Deus não é supremo arquiteto. O nosso Deus, ele é Senhor por excelência. Tem gente que está apoiando o Gadu. Quem é Gadu? Ele existe, é o grande supremo arquiteto do universo.
Deus diz assim, diz para ela que eu tenho ouvido a sua oração. Eu tenho visto a tua lágrima no pé da cama, tu orando e pedindo ao Senhor uma resposta. Deus diz para ela que eu tiro essa preocupação e essa aflição. E diz para ela que nos dela eu cuido. Tudo está nas minhas mãos. Eu vejo Deus entrando com salvação na tua casa, porque você liberou uma palavra e acreditou. Você disse assim, um dia eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Deus vai entrar com providência lá, vai salvar um por um, porque de salvação recebe em nome de Jesus. Você acredita nisso? Levanta a mão, noivo. Esse vaso que está na porta, quando eu entrei, está de óculos, camisa azul e gravata listrada. Esse servo de Deus aí. Você que está próximo do filho aí, levanta a tua mão de óculos, Senhor. É o Senhor mesmo, o Senhor que olhou para trás. Deus fala que Ele está visitando a tua saúde agora. Levanta a tua mão em nome de Jesus, meu santo. Deus fala, diz para Ele que eu estou visitando a saúde dele. Deus está te dando saúde aqui nesse lugar. Quem sabe ninguém dá nada por você, mas o meu Deus te vê, os olhos como chama de fogo. Ele diz, fique em paz. Eu te dou saúde, recebe. Em nome de Jesus. Olha, pode levantar a mão e glorificar. Deus está querendo levantar profetas. Deus está querendo levantar homens e mulheres que tenham compromisso com o Senhor e não chamem. Evangelista Miguel, Deus não é Deus de showman. Deus é Deus que usa profetas. Deus é Deus que usa profetas e não homens para se destacar como o centro das atenções. Pelo amor de Deus, o centro da atenção é Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Imaculado. Coloque os teus olhos nele nessa noite, meu Senhor. Porque hoje está assim. Hoje é um monte de showman, historinha da garochinha, sermão teológico em cima de púlpito. Irmão, nós não precisamos disso. Eu fiz teologia, mas o que nós precisamos é orar e ter a mensagem revelada no coração para transmitir para o povo. É por isso que Deus está levantando pequeninos e Deus vai levantar. Deus está levantando aqui. É por isso que Deus sempre achou graça nos humildes. Depois que Deus dá destaque, coloca lá em cima, o camarada começa a olhar para o boi, para a fazenda, e começa a dizer, não, vou ter que ressuscitar o gado que está lá atrás. Se fosse só um boi, estava bom, mas são milhares. Né? O camarada está salvo, limpo, lavado e remido o sangue do cordeiro. Aí começa a dar um pulinho lá fora, engana a mulher, vai para a prostituição, vai se converter, rapaz. Jesus Cristo quer te salvar. Vai se converter. Não valoriza o que Deus te deu, rapaz. Aí os outros chegam na igreja, quer pregar, quer fazer a igreja tremer com a vida toda desgraçada. Jesus o usa. E eles estão movendo muita gente com engano. Mas o Senhor vai derrubar a capa. E o nome de Deus vai ser glorificado. Gideão olhava para o Senhor. Ele tinha a visão voltada para o cordeiro. Agora, quando o boi está morto, tem que deixar essa praga lá. Aí eles começam a olhar, não, mas essa música aí, essa musiquinha aí era do meu tempo, que eu arrastava a perna no forró. Que é isso, rapaz? Isso é assustador. Olha pro cordeiro. Olha pro cordeiro, olha pro cordeiro, olha pro cordeiro, olha pro cordeiro. O teu valor está no cordeiro. Se você olhar pro cordeiro, você vai ter uma graça tão tremenda. O cordeiro tem vida espiritual para você. O cordeiro tem paz para você. O cordeiro tem energia para você. O cordeiro tem saúde para você. O cordeiro tem ministério para você. Busca o cordeiro e todas as outras coisas o cordeiro acrescenta. Não ressuscita o boi, não. Aí chega, quer cantar, né? Na simetria da música, e acha que o cântico da simetria da música que aprendeu lá na faculdade de música é o suficiente. Se não tiver o som, não adianta nada. Não adianta nada. Nós temos que estar debaixo da unção do Senhor. É isso que Deus quer fazer. É gente humilde que tem unção para profetizar louvando, para profetizar pregando. E Deus levanta a igreja santa, imaculada, remida, o sangue do cordeiro. O cordeiro, o centro aqui é o cordeiro. O centro aqui não é o boi. O boi tem
Glória a Deus, aleluia. O estupim de Jeová está pegando aqui, vai pegar fogo. Vai. Em nome de Jesus, olha pra cá, em nome de Jesus. Espírito de Deus, meu Deus, estende as tuas mãos assim, amado, em nome de Jesus. Eu não vou forçar nada aqui essa noite, não forço nada. Isso aqui é para quem crê. Estende as suas mãos assim, em forma de receber. Depois o pastor vai ministrar a bênção apostólica. Isso aqui é apostólica não, tá? Levanta as tuas mãos assim, em nome de Jesus. Somente os que creem nessa palavra, creem em Deus. Eu vou profetizar aqui em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, põe na palma das mãos do teu filho e da tua filha agora uma brasa acesa tirada do altar do sacrifício. Meu Senhor, e aonde ela tocar, aonde ele tocar, Senhor, haja, Deus, a tua presença, o teu sinal, a tua unção, a tua graça. Eu sinto o teu Espírito pairando aqui essa noite de forma gloriosa. Eu sei, Deus querido, que o boi já morreu, mas o cordeiro está vivo. O nosso valor está no cordeiro, o nosso valor está no Senhor. Nesse momento agora, Senhor, vai com unção, vai com graça, vai dando autoridade na família. O teu filho profetizar lá dentro, Senhor, para que seja banido pelo mal, para que seja banido pela seta de Satanás dos lares, para que teu nome venha ser glorificado na vida dessa profeta do Senhor. É agora. Senhor, envia teu céu dentro de inferno, aqui que dá baixo, vai tocando Jesus, vai trazendo unção, vai trazendo cura, vai confirmando a tua palavra, vai confirmando salvação, vai pegando.
pastor. Mas deixa para a próxima, né? A próxima. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos, a igreja em geral, pastor Leandro, a minha série, né? E todos os irmãos em geral, né? Os irmãos que a gente já conhece. Deus abençoe as vossas vidas. E agora nos resta só agradecer ao Senhor. Tem uma cantina abençoada lá fora, né? Então já se alimentando bastante aqui dentro. Quando os irmãos saírem, tem uma cantina abençoada lá fora também. Os irmãos vão se alimentar ali também. Vem? Glória a Deus. Quem vai estar orando para o tema vai ser o pastor Edilson. E o pastor Leandro vai dar a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a irmã da igreja na paz do Senhor. Amém. Oramos a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus, te agradecemos a Deus da noite desse dia, Pai, por esse trabalho, Jesus. Meu Deus, continua abençoando teus servos e Pai querido, tudo para a glória do teu santo nome, Jesus. Abençoa cada irmão, saiu destas portas, Pai, destas casas. O teu anjo, Pai, possa acampar ao seu redor. Meu Deus, guardando a família, guardando o teu povo, Jesus. Tendo as tuas mãos, Jesus. Leve glória sempre, meu Pai, para a glória do teu santo nome, Senhor. Eu te peço nesta noite, Pai querido, meu Deus amado, que o Senhor nosso Deus, ó Pai, assim como esteve, ó Pai, com Gideão, Jesus, esteja com o teu povo, para a glória do teu santo nome. Nós te pedimos nesta noite, crendo e agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Seguramos a nossa cabeça. O grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, que vive e reina eternamente com este povo. E todos nós dizemos em uma só voz. Amém! Deus abençoe a todos, a nos reforçamos. Tem cantina na fé.